Voltando, né? Voltando às 7 horas e 51 minutos agora. Ué. Teve um engraçadinho que trocou aí, colocou a trilha no lugar da vinheta, né? Agora que eu lembrei de falar. É assim que funciona, né? É só ir pro final de semana que a gente volta e o negócio tá complicado. Juju, são 7h51 agora. Quando você fala assim, eu sei que é, né? Olha só, gente. Tomou posse no último dia 8 de julho o novo superintendente do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. O IBAMA auxilia na preservação, controle, fiscalização e conservação da fauna e flora nacional, além de realizar estudos sobre o ambiente. Sobre as atribuições do Instituto e sobre o uso indevido do nome do IBAMA, né, em algumas situações, a gente conversa com o superintendente Antônio de Castro Vieira. Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Lívia. Obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao Jornal do Rádio. É interessante a população ter conhecimento sobre as responsabilidades e atribuições do IBAMA, né? Sem dúvida, porque o grande parceiro do IBAMA e de todos os órgãos ambientais é o homem do campo, é o cidadão e a cidadã. Tá certo. E o senhor tomou posse recentemente, dia 8 de julho. E quais são os principais desafios aí nessa gestão? Os desafios são grandes, né? Nós temos esse órgão que ele precisa de cuidar de todo o meio ambiente e você, a exemplo de um grande desafio que se comenta muito, está sempre em voga, é você, se não concluir, mas dar início ao trabalho sobre o Alto Taquari. É um dos, né? E o que abrangeria esse trabalho? Esse trabalho ele é bastante grande, porque é a preservação de todas as nascentes e ao longo do rio, ao longo dos rios, né, porque ali você vai apanhando várias cabeceiras, você teria desobstrução, você tem um contingente muito grande de rejeitos que vão assoreando, que é o que nós temos hoje. Mas isso é apenas um. Nós temos vários desafios pela frente. O Taquari começa aonde exatamente, hein, Antônio? Essa nascente, o Rio Coxinho, o Taquari. O Coxinho é o mesmo. É porque lá, um pouco mais abaixo, né, próximo a Coxim. Eu falo porque me surpreendeu, tá com uns 4 anos, acho que me surpreendeu bastante. Até uma visita que a gente fez ao Rio Coxim, né? Tive inclusive com o deputado Júnior Mock, né, hoje presidente. E a gente ficou em pé em alguns lugares do meio do rio. Exatamente, está muito assoreado. Mas você tem que começar esse trabalho aqui próximo a São Gabriel do Oeste, região de Camapuã. Camapuã é um dos municípios que sofre muito com... Ele contribui muito para que isso ocorra. Então você tem que começar aqui em São Gabriel, não é lá em Coxim. E o que precisa ser feito? Assim, já existe um projeto para reverter a situação ali? Lívia, existe vários estudos. Eu, recentemente, e olhando aquilo que já vem sendo feito, né, inclusive existe estudos mostrando, porém ele não foi ainda avante, né? Então isso precisa de ser dado continuidade, porque hoje tanto o IMASU como o IBAMA, eles são réus em processos já pelo Ministério Público em função da necessidade da preservação desse meio ambiente. A gente fala muito, né, em preservação do meio ambiente, né, e o IBAMA, ele trabalha em conjunto com outros órgãos, né, ele trabalha em conjunto, por exemplo, com a Polícia Ambiental, como é que funciona essa estrutura, né? Na realidade, o IMASU, a Polícia Ambiental, o Florestal, o Corpo de Bombeiros, todo mundo faz parte de grandes parcerias, porque nós precisamos da mão amiga de cada um desses. Em que sentido é essa força de trabalho, esse auxílio, por exemplo? Porque o IBAMA é nacional, a gente conhece o IBAMA com um trabalho realizado em todo o Brasil, mas Exato. Em âmbito local, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Você tem o apoio, se você fala em polícia ambiental, você tem o apoio da polícia, muitas vezes até na repressão, né, porque eles também detectam muito dos problemas, seja ele de uma carga de madeira. Se você apanhar o Corpo de Bombeiros, é um parceiro que trabalha em função do incêndio, porque o IBAMA, nós temos também os brigadistas, né? Formado brigadistas.
feito essas equipes. E o Corpo de Bombeiro é aquele órgão que realmente entende do fogo. Então, em muitos momentos, a gente tem que fazer essa parceria. A exemplo do que aconteceu agora recente na Serra do Amolar, em que nós recebemos o apoio do Corpo de Bombeiro de Corumbá. Conta mais pra gente sobre essa situação. É curioso, né? A Serra do Amolar já é de longa data que normalmente ocorre incêndios. Como o município de Corumbá, pela sua extensão, pela sua característica, mas a Serra do Amolar ela é bastante difícil o acesso. Então, quando ocorre o fogo na serra, realmente ele fica muito mais difícil para ser controlado. Mas os brigadistas, o Corpo de Bombeiro, nas regiões onde é possível o acesso embaixo da serra, porque no alto você só consegue combater com aeronave, né? Mas aquilo que é possível fazer, a gente vai controlando. A exemplo, agora, se trabalhou lá, iniciou com 4 pessoas, né, 4 brigadistas, e depois nós tivemos equipes lá com até 16 pessoas no combate. Começou a desmobilização dessa equipe na quinta-feira passada. E como é que está a estrutura do IBAMA hoje? Olha, se você apanhar hoje, a maioria dos órgãos, das entidades, todos têm carência, né? Então, eu creio que não adianta você ficar reclamando que falta, e sim aquilo que nós podemos e que vamos buscar fazer. Mas tem deficiência, sim. E, recentemente, o senhor divulgou uma circular pedindo apoio da imprensa, né? A gente está até aqui para divulgar isso, falando sobre o uso indevido em uma situação do nome do IBAMA. O que aconteceu e por que é importante a gente divulgar esse assunto? Eu pedi a ajuda, né, da imprensa, porque surgiu em alguns pontos do nosso estado, e vamos citar aqui, eu recebi através de Iguatemi, o Sindicato Rural de Iguatemi, em contato com a FamaSul, chegou ao meu conhecimento que tinha pessoas pedindo auxílio, pedindo apoio, um auxílio financeiro para a construção da sede. Inclusive o recibo que eu consegui, aparece lá, R$300, construção da sede. Qual sede? Onde? Então, o IBAMA, ele não autoriza, nós não autorizamos ninguém a pedir, em nome do IBAMA, qualquer contribuição, seja a venda de rifa, de bingo, uma contribuição espontânea, não tem, porque isso vem macular tanto o órgão, como, de um modo muito especial, os seus servidores. Então, nenhuma pessoa está autorizada no Estado a pedir nenhuma contribuição em nome do IBAMA. Caso de alguém chegar, né, com esse pedido aí, é entrar em contato com a polícia ou com o próprio IBAMA, né? Sim, se a pessoa for incisivo em querer tirar algum valor de alguém, essa pessoa tem todo o direito de recorrer à autoridade policial local, a fazer a denúncia. E aqui eu peço muito a ajuda, o auxílio dos nossos sindicatos rurais, porque, pelo que a gente pôde observar, o alvo normalmente são os proprietários rurais, que são convidados, né, entre aspas, a contribuir de alguma forma. E eles acabam contribuindo porque vem um nome de credibilidade, que é o nome do IBAMA, sem saber que está sendo usado indevidamente. Exatamente. Então, como eu volto a repetir, ninguém tem essa autorização para, em nome do IBAMA, pedir ou vender alguma coisa. E para ter informações, se determinadas cobranças ou determinado documento é legal, se saiu de verdade do IBAMA, como fazer? Primeira coisa é fazer um contato com o próprio IBAMA, seja na nossa sede em Campo Grande, seja em nossos escritórios. Nós temos escritório em Dourados, em Corumbá e em Três Lagoas. Lembrando aqui, ó, que conforme a circular, diz o seguinte, é uma circular curtinha, mas quem estiver nos ouvindo, quiser saber mais detalhes, ó, o senhor presidente do IBAMA no estado de Mato Grosso do Sul vem a público comunicar que não autoriza, ratifica, delega poderes para que sejam cobrados aos usuários do serviço do IBAMA doações, contribuições ou quaisquer outras espécies
relativos a rifas, finalidades voluntárias ou não, pois não reflete a vontade ou tem constituído-se de uma mera liberdade exclusiva de quem executa por sua própria conta e risco. No caso, o IBAMA, não cabe ao IBAMA fazer nenhum tipo de cobrança aí a esse usuário? Não. O IBAMA, ele simplesmente, se o cidadão ele deve alguma coisa ao IBAMA, se ele vier a ser atuado, se tiver alguma punição, ele vai receber a sua notificação, ele vai receber um boleto, porque nós não trabalhamos com nenhum valor, não passa nenhum valor em espécie dentro de um escritório ou da nossa sede. São valores recolhidos diretamente ao IBAMA, que é um órgão federal. E no caso, nesse boleto tem algum selo, alguma especificidade para, digamos assim, para botar aquele papel como legítimo? No boleto do IBAMA? Isso. Sim, ele é um boleto que ele sai com o brasão, ele sai com todas as características do órgão. São as guias também, né? É uma guia de recolhimento. No caso, esse boleto é de Iguatemi? Iguatemi não é um boleto, né? Não é um boleto. Não é um boleto. Iguatemi, o que chegou para mim é tipo uma cartela, né? Em que ela consta uma contribuição de R$300 para a construção da sede. Então, realmente, as pessoas devem ficar bastante atentos, porque muitas vezes ele pode estar sendo ludibriado. Na sua boa fé, ele está passando valor para uma pessoa que, com certeza, não tem nada a ver com o IBAMA. E não é só isso também, né? É evitar qualquer tipo, pelo que está nos dizendo aqui o superintendente, qualquer tipo de manuseio de dinheiro, né? De repente, um transporte de animal, aí o cara fala, não, então você paga uma multa aqui e pode seguir viagem. Não existe isso. Em absoluto. Tá certo, então. Então, as dicas aí sobre essa questão do IBAMA, né? Tomem cuidado com as cobranças. Qualquer dúvida, é importante procurar a sede, né? Aqui em Campo Grande ou no interior do estado. Nós conversamos com Antônio de Castro Vieira, que é superintendente do IBAMA, superintendente que tomou posse recentemente, né? Agora em julho. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Lívia. Obrigado, Joel. E um ótimo trabalho. É isso, e a gente vai embora, né, Lívia? Com frio e tudo. Pois é, a gente vai embora, lembrando que alguns momentos desse bate-papo aqui com o superintendente do IBAMA, você confere também no Jornal da TV ao meio-dia, na íntegra no portal educativa.com.br, no nosso canal do YouTube. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta com o Jornal do Rádio. Um beijo. Exatamente. Juju por aí para deixar a última de hoje. Bom dia, meu amigo Joel Silva. Bom dia. Bom, tem aqui um recado aqui. Bom, já que foi ontem a morte na verdade, o aniversário, foi o aniversário do Raul Seixas, falecimento Foi de ontem. ontem, né? Então vou deixar a música dele aqui, né? 25 anos sem Raul. Exatamente. E tem um recado aqui do nosso chefe, mudou avisar você que é o seguinte, ó. Atenção. 5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã?